Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Verdade, campeonatos regionais e a Copa do Nordeste que já começou, além de disputa aí de algumas taças aí individuais que acontecem nesse meio do caminho. Não vi alguns jogos sábado, quer dizer, sábado não vi jogo nenhum porque estava numa confraternização familiar, então não consegui ver jogo nenhum, mas domingo já comecei a ver os jogos dos campeonatos regionais. É óbvio que não dá para mim ver todos os jogos, não dá para mim ver todos os jogos, mas a gente vai vir aqui fazendo um resumão dos campeonatos regionais de alguns estados também, principalmente daqueles estados onde tem representante na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo que eu não veja os jogos, mas a gente pega a tabela e faz um resumo do que aconteceu. E nesse momento vamos falar do Campeonato Cearense. Vamos falar do Campeonato Cearense, primeira vez que o Resenha com Magalhães está fazendo análise, comentários sobre o Campeonato Cearense. Então eu peço você, meu amigo, torcedor nordestino, aí, torcedor do Ceará, do Fortaleza, do Barbalha, do Floresta, Ferroviário, Atlético Cearense, Guarani de Sobral, Horizonte, Guarani de Juazeiro e Gatu, acho que foi isso, Estou me familiarizando também com os times. Me ajudem nesse trabalho novo que a gente vai tentar aqui, que eu gosto muito dos times do Nordeste. Todos vocês sabem. Então vamos lá. O Campeonato Cearense, dei uma olhada, é dividido, né? Tem uma primeira fase aonde Ceará e Fortaleza não entram. Na segunda fase, aí sim, Ceará e Fortaleza entram. Desses 8 times da primeira fase, 6 passam e 2 ficam fora. São jogos de turno único. Os 6 primeiros se classificam para a segunda fase. Aí, como eu falei, Ceará e Fortaleza entram. Então vamos lá. Ceará e Fortaleza estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Eles têm que se preparar bem, porque o campeonato é longo, é disputado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O time do Ceará, que conseguiu permanecer, viu o osso que foi para ele conseguir permanecer na Série A. O Fortaleza, que está subindo, vai sentir a mesma pressão que o Ceará sentiu. Então, meu amigo torcedor do Cearense, que não é torcedor do Ceará e nem do Fortaleza, eu vejo o seguinte ponto. Esse regulamento do Campeonato Cearense, que tem ali já 4 jogos, está faltando 3, e os 2 times que não estão se classificando para a segunda fase é o Guarani e o Icatu, que estão em 7º e 8º lugar, o restante se classifica, dá uma chance, a meu ver, dá uma chance, porque se colocar o Ceará e o Fortaleza junto, talvez subiria 8, né, para a próxima fase, ou subiria só 6, porque as datas iam ter que ser alongadas. As datas teriam que ser alongadas, tem um critério de data, as datas teriam que ser alongadas, em vez de terminar em janeiro, terminaria em fevereiro, aí a segunda fase, ou seja, a meu ver, dá uma chance para que esses 8 times tenham uma disputa mais, como é que eu vou falar? Mais igual por essas 6 vagas, ficando apenas 2 de fora. E nesse mesmo caso, dá a oportunidade para o Fortaleza e para o Ceará, que são representantes do estado no Campeonato Brasileiro da Série A, de ter um período maior de preparação.
Porque você pega os outros campeonatos, você vê aí, quem é o time mais milionário do Brasil? O Palmeiras. Começou empatando. Quanto tempo teve de preparação o Palmeiras para iniciar o Campeonato Paulista? Pouco tempo. Pouco tempo. Flamengo. Pouco tempo. Ganhou do Bangu, lá na Mar, negócio do pênalti, para coisa e tal. Campeonato Mineiro. Campeonato Gaúcho. A mesma coisa. Aí o que os times têm que fazer? Tem que tentar continuar se preparando e não largar, porque para mim isso não é largar. Quando o treinador coloca um time misto ou um time completamente reserva no campeonato regional, ele, a meu ver, ele não está largando o campeonato estadual. Ele está usando o campeonato estadual para as suas análises, para dar ritmo de jogo para alguns jogadores que ele quer observar e para aqueles jogadores que ele sabe que vai poder contar em 2019. Se o campeonato regional demorasse mais a começar, ele tivesse um mês para treinar, ele não ia fazer essas pesquisas durante o campeonato. Então, eu discordo quando o cara fala, o cara está usando o sub-20, sub-23, tentando ir com um time reserva no campeonato regional e não está dando atenção. Eu discordo, ele está dando atenção sim. Só que ele também tem que preparar o time para o ano inteiro, pô. Então, se ele não quisesse, ele falava, olha só, a gente não vai jogar. Mas ele joga, ele quer ganhar. E está preparando, ele está olhando os jogadores. Então, nesse formato do Campeonato Cearense, eu vejo uma atenção que tem que ter essa atenção mesmo, tem que ter esse carinho maior com Fortaleza e Ceará. Então, nesse formato, o Campeonato Cearense dá um privilégio a Fortaleza e Ceará. Justo, a meu ver. Os outros times do Ceará podem não achar, mas eu acho justo. Eles estão na Série A, bicho. Eles estão representando o Estado. E olha que do Nordeste, o único estado que vai ter 2 times é o Ceará. Então, tem que dar um privilégio, sim. Então, Fortaleza e Ceará vão entrar na segunda fase. E tem um tempo maior para se preparar. Fortaleza ainda está contratando jogadores, Ceará também. E o Fortaleza jogou pela Copa do Nordeste, ganhou bem do Náutico. O Ceará também jogou pela Copa do Nordeste, ganhou de goleada, botou o time que o Lisca entende ali como principal. E na Copa dos Campeões, que é o torneio, né, que tem lá no Ceará, o Ferroviário, que está nessa fase, primeira fase do Campeonato Cearense, ganhou do Ceará de 1-0 e ficou com o título. Só que nesse jogo, o Lisca colocou jogadores da base que ele quer olhar, colocou contratações que o Ceará fez, ou seja, o time não tem conjunto nenhum. O Ferroviário não tem nada a ver com isso. Era disputa de título, sim. Disputa de título, sim. E o Ferroviário foi para ganhar. Só que os objetivos são diferentes. Os objetivos são diferentes. O que o Lisca pensou, a meu ver? Ele está menosprezando o Ferroviário? Não. Ele está, a meu ver, protegendo o seu time. Ele já viu o time principal de início do Ceará jogando. Ele já viu na Copa do Nordeste. Mas ele quer ver os outros jogadores no tempo inteiro jogando a Vera, não amistoso. Amistoso é amistoso, já está o nome. Então ele pega os jogadores que ele quer observar num jogo a Vera, um jogo que está valendo alguma coisa. Vi alguns comentários, vi alguns lances do jogo. Pelos lances, você vê que foi um jogo meia bomba. Não foi um jogo de um agrado muito grande. Não foi
um suprassumo da técnica e da tática. Até porque o time do Ceará não tem entrosamento nenhum. Os jogadores não se conhecem, estão se conhecendo. Tem uma limitação técnica, tática e uma limitação física. Então, o Lisca, a meu ver, acertadamente, colocou esses jogadores. Poderia ter ganho, não ganhou. Deixou de ganhar uma taça? Deixou de ganhar uma taça sim. Parabéns ao Ferroviário. Só que o ano do Ceará vai ser longo. O ano do Fortaleza vai ser longo. Não tem mimimi. Ah, o Ceará não ganhou porque jogou com time misto, com time reserva. Pô, não interessa, foi opção do treinador. Parabéns ao Ferroviário. Agora, a meu ver, o Lisca fez certo. Ele tem que se preparar para a Copa do Nordeste, ele tem que se preparar para a Copa do Brasil. Título é título? É, mas a meu ver, se você botar na balança, vale mais você pegar seus jogadores e deixar uma preparação para o ano de 2019 todo, que você pegar seu time principal, colocar nessa disputa com o Ferroviário, não é menosprezo. E você perder um jogador importante para o ano inteiro. Então, penso eu, o Lisca fez certo. Mesma coisa faria aqui, se eu ia falar que se for do Fortaleza. Se o Ceni vai para essa disputa com o Ferroviário e o Rogério Ceni com Fortaleza coloca um time todo de reserva para ele fazer observações, o Rogério Ceni também estaria certo. Porque tem que preparar o time, tem que saber o elenco que ele tem na mão, e com quem ele pode contar e com que ele vai precisar para 2019. Então o Campeonato Cearense já começou, primeira fase Fortaleza e Ceará não tá. Tá faltando aí 3 rodadas, que aí começa a segunda fase, aí sim, Ceará e Fortaleza entram, mas aí Ceará e Fortaleza já tiveram um lastro maior de tempo de preparação do time, principalmente de preparação física para suportar o ano de 2019. Ferroviário ganhou a Copa dos Campeões, parabéns, o jogo não foi tão bom assim, não vi o jogo todo, só vi melhores momentos, vi pela internet, mas o Ferroviário ganhou, independente de mimimi, de reclamação, não tem. Foi opção do Lisca observar os jogadores. E, a meu ver, fez correto. Se fosse Fortaleza, teria que fazer a mesma coisa. Regulamento do campeonato, achei legal, que dá um privilégio ao Fortaleza e Ceará, porque merece. E agora é aguardar as próximas rodadas para ver quem são os 6 times que vão para a segunda fase. Está em primeiro lugar. O Barbalha, Floresta em segundo, Ferroviário em terceiro, Atlético Cearense em quarto, Guarani de Sobral em quinto e Horizonte em sexto lugar. A princípio são esses 6 times, faltando 3 rodadas, que vão se juntar a Ceará e Fortaleza. Então, essa foi minha análise aqui preliminar do Campeonato Cearense, que, como eu falei, está dando uma moral para os 2 representantes do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A. Parabéns ao Ceará, gostei do regulamento, legal, e gostei da atitude também do Lisca. Tem que preservar, sim, porque só entra na segunda fase. Era um torneio, era um título. Mas você tem que pensar mais para frente. Não é menosprezo, mas os objetivos são diferentes. Então, meu amigo aí do Nordeste, povo maravilhoso do Ceará, torcedor do Fortaleza do Ceará, essa foi a minha análise. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, e quero Fortaleza e Ceará forte representando aí o Nordeste em 2019. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui!